Olá, você! Aqui comigo de novo. Nós continuamos, neste momento, a falar sobre a estética literária. Por isso que eu continuo, porque a gente está na parte 2 e a gente já vem entendendo como funciona a estética literária, não é? E agora, nesse momento especificamente, nós vamos falar sobre as funções. Veja aí, sobre as funções da literatura, certo? Então, observe o seguinte. A gente até já deu uma passada sobre elas, não é? A função catártica, olha como eu coloquei para você aqui, que ela se trata de uma explosão de sentimento no leitor, certo? Porque esse texto vai ser capaz de trazer à tona emoções que estão dentro de nós, leitores, não é? Qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de sentimento. Então, a tristeza, a alegria, o amor. Você nunca chorou com um texto literário? Ah, se você nunca chorou com um texto literário, não é possível. Não é possível. Olha, eu sou professora, né, há mais de 30 anos, certo? Dou aula para concurso público há 24 anos. E em toda a minha trajetória, enquanto dei aula para concurso público, também trabalhei com o público de ensino regular, principalmente o nível médio. Então, olha o que acontece. Em toda a minha carreira, eu sempre procurei levar textos que contassem para as pessoas as coisas da vida. Como eu disse para você, a literatura faz isso, não é? E muitas vezes, eu lendo um texto, quando ele tem essa função, não é? Quando o texto traz a função catártica, muitas vezes eu não conseguia terminar de ler. Eu não consegui. Eu tive que pedir para o aluno continuar porque eu estava chorando, não é? Quando a gente vai falar dessa função, eu sempre me lembro de um texto da Lígia Bojunga Nunes, que é uma autora brasileira excelente, excelente. E ela conta a história de uma mãe que saiu de casa, deixou o marido com a filhinha para ir viver com outro homem. A saída dela de casa é simplesmente maravilhosa. Não porque isso seja bom, porque é justamente porque é ruim que causou em mim essa explosão de sentimento. Todas as vezes que eu fui ler esse texto em sala de aula, eu comecei a chorar e não tive condições de continuar a ler, porque era muita emoção para ser pública, assim, não é? Às vezes a gente tem um pouco de vergonha disso, mas, em verdade, é o texto literário, quando ele é forte, quando ele é bom, quando a linguagem mostra para a gente exatamente o que está acontecendo e vai mexendo aquilo, vai mexendo com você. Eu sofri muito pela menina, eu não posso falar muito porque eu quase chorar. Então, essa que é a função catártica, tá? Quando situações como essas acontecem, que você está lendo o texto e você também pode ficar muito feliz, muito feliz. Às vezes, a gente está assistindo a uma minissérie, ou a um filme, que não deixa de ser arte também, não é? E a gente se emociona. Você nunca chorou com um filme? Quando você já não riu à toa com o filme, já não ficou com raiva, às vezes até do herói, né? Não apenas do bandido, porque a função catártica está funcionando, certo? Eu queria lembrar o nome da série que eu assisti recentemente, mas você deve se lembrar que tem o Tommy Shelby, o personagem, digamos assim, o protagonista ali da história é o Tommy Shelby. Ele é um bandido, mas você torce tanto por ele. E pelo menos para mim aconteceu isso. Eu sofro, verdade, eu sofro por causa dele, eu amo por causa dele, eu gosto do outro por causa dele e torço para que ele consiga tudo aquilo que ele deseja. É interessante isso. É a função catártica da arte funcionando. Entendeu? Então, a gente tem que ter isso em mente, que a função catártica, ela vem daí, né? Ela vem exatamente daí. E a série se chama Peaky Blinders. Eu não sei se você já assistiu.
Se você nunca assistiu, assista. Em geral, as pessoas gostam bastante, não é? Eu fui assistir por causa da Bruna Marquezine, porque ela disse que ela estava ficando apaixonada pelo personagem, e eu fiquei muito interessada. Eu falei, mas por que isso? A irmã dela, quando ela foi contar para a irmã disse assim, para de assistir, porque eu quis me separar do meu marido. Porque o Tommy Shelby é um personagem muito forte, por isso que eu disse, a gente se emociona com tudo que acontece na vida dele. Função catártica da literatura. Eu tentei pegar um bem atual aqui, não é? De uma autora, também ou de uma autora brasileira, para você ter a perspectiva. E Peaky Blinders você tem acesso com bastante facilidade para assistir, não é? Lígia Bojunga Nunes, qualquer texto que você leia dela vai te causar emoção, de uma forma ou de outra. Assim como a Clarice Lispector, só que a Clarice Lispector, também maravilhosa, é uma autora que precisa muito de você entender a obra dela, de qual é a perspectiva dela, porque ela é bem diferenciada. Se você não entende, aí a função não vai funcionar. Mas a gente vai chegar a Clarice Lispector em alguma aula, e aí você vai ver como ela é maravilhosa. Bom, os textos catárticos são aqueles que têm como objetivo mexer profundamente com os sentimentos do leitor, que é o que eu te disse. Por isso a gente chora, a gente ri, a gente sofre, não é? A gente quer se esconder para não ver o que vai acontecer, é uma coisa louca. Bom, quando eu falo se esconder, quando a gente está assistindo um filme que a gente chama filme de medo, né? Que são os filmes do gênero terror. Mas veja que são, na verdade, todas essas sensações, não é? Provenientes da função catártica da literatura. Da literatura, mas da arte de modo geral. Você viu que eu falei de filme também, para poder dar o exemplo, do mesmo jeito que acontece nos filmes, acontece nas obras literárias. Diversos textos literários têm essa função. É claro que as poesias são as mais conhecidas no final das contas, não é? Sim, quem nunca leu uma poesia com a qual não tenha se encantado? Pode ser que com alguma não, porque você pode não tê-la entendido. Acontece muito, não é? Acontece muito. Fernando Pessoa tem uns poemas extremamente fortes que mexem com a gente, não é? Bom, são tantos os autores que fazem isso, mas no fim a poesia tem essa função até como prioridade. A estética não fica diferente na poesia, não é? Não fica diferente na poesia também. Porque a estética tem a ver, como eu falei para você, com a apresentação, portanto, com a perfeição artística. Portanto, o foco está na beleza da construção da obra, de ela ser extremamente apresentável. Isso tanto na sua estrutura, quanto também na sua linguagem, o seu conteúdo depende. Verdade. A função estética, ela está para aquilo que acontece na construção. Então, as palavras empregadas na linguagem, a preocupação com a apresentação do texto, aí sim. Por isso que a gente fala que o aspecto do belo da literatura está ligado justamente ao jogo de palavras, portanto, à linguagem, as imagens que o autor cria, a perfeição da escrita, por isso eu falei para você, a apresentação, a criatividade, né? E outros fatores, mas assim, digamos, como eu falei para você, o belo na literatura tem a ver com a linguagem empregada, a apresentação do texto e como a gente sente aquilo que está escrito. Por isso que tem aí jogo de palavras. Por isso que você também tem aí no meu texto imagens criadas pelo autor. E a gente vai ver que a escola parnasiana, a estética parnasianista, como a gente queira chamar, mas o parnasianismo, de modo geral, é um movimento literário, não é, que mais explorou essa função na literatura. Não é? É uma habilidade. Os parnasianos, eles têm uma habilidade, ou pelo menos eles treinam uma habilidade em compor poemas com rimas, ritmo, métrica, tudo perfeitos, tudo perfeitos. Luciana, eu não lembro mais o que é ritmo, métrica, por isso você vai assistir a aula de versificação para se lembrar, tá? Você vai ver que, na verdade, tem a ver com cada verso, que é o que a gente chama de cada linha do poema. Lembre-se que não é a linha cheia, não é? Então, cada linha de um poema vai ter um determinado tamanho, com determinada rima, com determinado ritmo na fala, porque vai causar até musicalidade, a depender do objetivo do autor. Então, tudo isso no parnasianismo era muito valorizado, porque a estética
estava lá em primeiro lugar, tá? Muito bem. Aí a gente tem a função cognitiva, que é como eu falei, quando a gente fala em cognição, a palavra mesmo já não se mete é aprendizagem, não é? Então, essa produção textual tem a capacidade de transmitir informações, certo? E com a literatura isso pode acontecer tranquilamente. Porque, veja, eu disse para você que por meio de livros de história, a gente aprende a história do homem. A gente aprende como o homem se sente em cada momento da história, em cada século, em cada década, né? São, como eu disse para você aqui, as situações humanas diversas, que mostram para a gente como o homem pensava, agia, sentia em determinadas épocas. Claro que com isso vem as características culturais de cada sociedade, de cada época, de cada momento. É bem interessante, porque, veja, nós estamos em primeiro lugar aqui falando da literatura brasileira, não é? E os livros vão trazer para a gente, sim, como o homem pensa em cada época. Por isso que a literatura, que repito para você o que eu disse no bloco anterior, não é? Que a arte, dizem, a arte imita a vida. É verdade, imita, porque causa tudo isso em nós. E a vida é linda, né? Mas cheia de alegrias e tristezas. Então, tudo isso vem na literatura. Político-social é quando a gente tem no texto literário a representação da realidade. Veja lá Castro Alves, que é o poeta dos escravos, assim chamado, porque ele falou muito sobre a vida dos escravos, não é? Então, nesse tipo de texto, a gente tem o quê? Muita crítica acerca do próprio homem daquela sociedade, não é? Por isso que detalha muito certas situações, muitas vezes traz o escárnio, não é? Porque vai satirizar situações vividas por todos nós, não é? E por isso as questões sociopolíticas, elas vão aparecer. Veja, hoje nós temos fortemente discussão sobre racismo, sobre bullying, sobre problemas, enfim, da sociedade. Então, a gente tem a corrupção, a gente tem a pobreza, a gente tem o autoritarismo político, a gente tem a burocracia, a gente também tem a nossa estrutura política mencionada nos textos literários. Então, você vai ter a democracia aparecendo lá, não somente o autoritarismo, né? Então, você vai ver, por meio de histórias, tudo aquilo que o homem vive dentro da sociedade daquela época, desde as coisas boas até as coisas ruins. Portanto, eu sempre digo, né, que a obra, que a literatura, com o cunho político-social, ela traz para o leitor muita capacidade crítica, porque o próprio texto traz críticas que fazem a gente refletir enquanto leitores. Diversas são as escolas literárias, né, que tiveram esse objetivo mais presente em suas produções. A modernista, em certa fase, sim, né, e o realismo, aqui, é um dos movimentos literários mais relevantes nesse sentido, porque o realismo leva a gente, entre aspas, para o fundo do poço. É porque ele procura mostrar o ser humano na sua essência. E o ser humano, na sua essência, traz muita atitude parecida com a do animal. E é isso que o realismo traz. Você vai ver. Bom, nós temos também a função lúdica. Eu falei que quando a gente fala em lúdica, a gente pensa em brincar, não é? Então, aqui entra em cena o entretenimento. O único objetivo daquele texto é esse, entreter o leitor. Como eu falei, divertir, proporcionar algum tipo de prazer. É para relaxar e para se divertir. É isso. Veja, é claro que quando a gente vai ler um texto literário, a nossa principal preocupação, no final das contas, é o envolvimento. Eu não sei se você já fez essa procura, mas eu estou dizendo para você, quando a gente quer ler um texto interessante, meus filhos às vezes, muita gente vem, ô Luciane, que livro você indica para eu aprender um pouco disso, ou para eu saber isso, ou para viver? Percebe? Porque a gente tem aí, então, as histórias trazendo para a gente, as histórias literárias, não é? Trazendo para a gente a história do mundo, a história do homem, não é? Desde os seus primórdios. Isso pode vir em forma de prosa ou em forma de poesia, isso não importa,
de poema, aliás, poema ou poesia e prosa, porque, como eu falei, a poesia está em tudo. Então, quais são as características da obra literária a partir do momento que a gente entendeu as funções? Veja, como eu falei para você, a linguagem literária pode ser encontrada na prosa, pode ser encontrada em narrativas, nas histórias, mesmo as inventadas, na crônica, que não deixa de ser narração, no conto, que não deixa de ser narração, novela, romance, e no verso do poema, certo? Então, veja que a linguagem literária, portanto, a poesia pode estar em qualquer tipo de texto, certo? E o que a gente tem como características fortes da obra literária, da literatura em si? Quando é que um texto é literário? Bom, quando ele trabalha com variabilidade, ou seja, de qualquer assunto, com complexidade, porque às vezes é até difícil entender o que está escrito, você precisa avaliar o contexto, com a figuração das palavras, portanto, a conotação, a multissignificação dos termos e das ideias, a liberdade de criação, portanto, é um texto muito rico, muito rico. E aí, você vai ver que não existe função utilitária. Por isso que muita gente pensa que a literatura é perfumaria, porque ela não é para ser útil, não. Só que ela tem uma função muito importante, ela é para ser reflexiva, independentemente da função dela. Porque mesmo quando lúdica, né, ela nos entretém, mas nos leva a pensar, nos leva a viver aquele momento, então mexe conosco de qualquer maneira, certo? Então não é para ser útil como, por exemplo, um manual técnico que ensina você a manusear alguma coisa. Não é dessa utilidade que a gente está falando. Nós estamos falando, na verdade, do poder reflexivo, não é sentimental que o texto tem. Por isso predomina a conotação, que, como eu disse para você agora há pouco, é a linguagem figurada. Daí a perspectiva ser subjetiva. Cada um de nós sente a emoção trazida pelo texto de uma maneira mais forte ou de uma maneira mais suave. E o caráter ficcional é porque, em geral, os textos são inventados, certo? Recriando a realidade, recriando a vida humana, mas com personagens fictícios. Veja, não é uma regra, é o que predomina, porque a gente tem textos que são que trabalham com a verossimilhança, ou seja, muito próximos da verdade, não é? Mas não deixam de ser ficcional, e existem aqueles que reproduzem mesmo o que aconteceu, não é? Com personagens verdadeiros. Nas biografias, por exemplo, a gente tem muito isso. Quando a gente vai analisar uma obra literária, então, a gente tem que levar em conta exatamente 2 pontos: o conteúdo e a forma. Aquilo que é apresentado no texto é o conteúdo. Então, é um conteúdo político-social, por exemplo, é um conteúdo de catártico, o que ele traz dentro daquelas funções que a gente viu agora, né? Então, são as ideias apresentadas, são os conceitos, a significação das palavras, enfim, o que disse, a mensagem do texto. A forma tem a ver com a apresentação dele, portanto, a estética, que entra aí o som da palavra, o ritmo que o texto tem, a rima que ele apresenta, como ele foi disposto no papel, certo? Quando a gente estuda poesia concreta, por exemplo, a gente vê que a forma do poema imita o conteúdo dele. Existem aqueles que reproduzem o som para falar do conteúdo dele. A gente pode falar da música, para você ter um exemplo, porque com os textos a gente vai trabalhar bastante, mas na música existe a música que diz: chove chuva, chove sem parar. Já ouviu essa música? Ah, não é possível. Coloca lá no YouTube: chove chuva, chove sem parar. Agora eu te pergunto: chove chuva, chove sem parar. O que esse som do CH, né, traz pra gente, traz a nossa lembrança quando a gente está lendo? O barulhinho da chuva. Então, o som aí representando o conteúdo é muito bacana, né? Chove chuva, chove sem parar. Olha que legal. Bom, esses 2 aspectos, então, vão compor o texto literário e diferenciá-lo do texto não literário. Lembrando que isso pode acontecer na prosa, como pode acontecer no verso, certo? Muito bem, aqui eu trouxe para você 2 exemplos de texto literário. Este é na prosa. E, por sinal, como você está vendo aí, é da Clarice Lispector. Veja,
O sono do líder é agitado. A mulher sacode-o até acordá-lo do pesadelo. Estremunhado, ele se levanta, bebe um gole de água. Olha que interessante como você vai vivendo junto com o personagem. Você não vai vendo isso acontecer na sua imaginação? E o cérebro nosso, já diz a PNL, né, que é a programação neurolinguística, que estuda como o cérebro funciona, o nosso cérebro, ele não diferencia a realidade da imaginação. Então, quando a gente lê um texto fictício, ele passa a ser realidade para a gente. E a gente vê o homem lá agitado na cama, a mulher não consegue dormir porque o homem está agitado, então ela faz, sacode, acorda, falou, né? E ele se levanta, bebe um gole de água e continua. Diante do espelho, refaz uma expressão de homem de meia idade. Então você já vai montando o perfil físico dele, né? Alisa os cabelos nas têmporas, aqui assim, volta a se deitar. Adormece e a agitação recomeça. Não, não, debate-se ele com a garganta seca. E veja que o título do texto é O Líder. E começa o sono do líder agitado. O que a Clarice está trazendo para a gente aqui? Não é? Os sofrimentos que um líder tem, porque muitas vezes a gente vê a pessoa liderando e fala, nossa, como ele é bom, ele é um líder, mas o quanto ele sofre por isso, quantas situações difíceis ele vive, não é? E essa agitação do sono traz para nós essa compreensão. Continuando, o líder se assusta enquanto dorme. O povo ameaça o líder? Não, pois ser líder é aquele que guia o povo, exatamente porque aderiu ao povo. Ela está dizendo para a gente quem é o líder de verdade. Não pode ser aquele que vai atrás de interesse próprio. Tem que ser aquele que adere ao povo. O povo ameaça o líder? Não, pois se o povo escolheu o líder, não é? O povo ameaça o líder? E aí continua o texto. Veja que coisa forte. E ela vai trabalhando, não é, no texto a nossa compreensão e reflexão acerca de quem é um líder. E veja, nós não estamos falando de líder negativo, positivo, político, social, não. Líder. Pode ser o líder da empresa, de uma equipe de empresa, por exemplo, certo? Dentro do mundo corporativo. Olha este texto, como ele trabalha bem a estética. Você olha para ele e você já vê que é um poema. Vê que os versos, que são cada linha aqui, ó, um verso, dois versos, peraí. Então, você tem aqui um verso, o segundo verso, o terceiro, o quarto. Veja como eles são de tamanhos muito próximos, certo? Vou falar assim por enquanto. E veja como eu falei, a parte estética, observando a simetria das estrofes. Cada grupo aqui é uma estrofe, cada grupo de versos é uma estrofe. E observe que existe aqui uma linearidade, um padrão. 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Pode ser, é bem provável que você me escute falando isso de novo, mas quando o texto tem essa estrutura, ele se chama soneto. E aqui a gente tem o soneto de Luís Vaz de Camões, que foi publicado na obra chamada Rimas, lançada em 1598, do século XVI. E talvez você nunca tenha visto esse texto original, mas provavelmente já ouviu a música do Legião Urbana, que faz menção a versos que estão aqui. Observe que eu vou ler. Amor é fogo que arde. Você viu o que eu fiz? Eu não aguentei. Eu juntei o amor com fogo. Se eu quisesse, eu não conseguiria, né? Amogo. Mas vamos lá, começando de novo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ele vai mostrando pra gente quão controverso é o amor, como ele causa tanta sensação na gente, sem causar a dor física, percebeu? Não é físico, é o sentimento, por isso que é um fogo que arde, mas a gente não vê. É uma ferida que dói, mas a gente não sente. Olha que coisa linda, é um contentamento descontente. Você está super feliz, mas você está sem a pessoa, que sofrimento. Por isso a dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. Não é estar no meio das pessoas, mas você só vive aquele sentimento.
é nunca contentar-se de contente, porque você sempre quer mais. É um cuidar que ganha em se perder. Você ganha porque você cuida do outro e não se importa de dar mais importância para o outro do que para si mesmo. É querer estar preso por vontade, você só quer aquela pessoa, daí a lealdade, não é? É servir a quem vence, o vencedor, não é? O vencedor é o amor e você serve a ele. É ter com quem nos mata, lealdade, como eu acabei de falar, não é? O amor faz isso, a gente fica preso por vontade. Ele nos mata, mas nós continuamos ali leais. Mas como pode seu favor, aliás, como causar pode seu favor nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Ele faz a gente sofrer tanto e por que a gente gosta tanto de amar? Não é? Olha que reflexão mais bonita acerca dos nossos sentimentos. E é isso que faz o texto literário. Ele comove a gente, ele traz conceitos falados de uma forma tão diferente que você parece que não entende o que está escrito. Parece, porque se você avaliar tudo que está aí, você vive tudo isso quando você ama, não é? Olha, inclusive quando nós falamos do amor incondicional, por exemplo, da mãe com o filho, do pai com o filho, ou do filho com os pais, né? Isso não importa, mas ali, inclusive, ele põe amor com letra maiúscula, até com esse propósito, porque o amor é qualquer tipo de amor, certo? Qualquer tipo de amor que você tenha, como eu falei, do pai pelo filho, do filho pelo pai, mas como ele pode ser tão contraditório e a gente sofre? É muito bonito, não é? Então, repetindo, a linguagem literária traz para a gente conceitos de vida, de sentimentos, enfim, qualquer tipo de conhecimento que ela traga para a discussão, para a reflexão, vai ser sempre de maneira diferenciada, daí a originalidade, não é? Daí a inventividade ser magnífica nessa hora, porque você compreende a vida por meio de uma linguagem completamente emocionante. É isso que torna a literatura arte. É isso que faz dela ser diferenciada, que faz a arte, de modo geral, ser diferenciada, por exemplo, de um texto técnico. Imagine um texto técnico, digamos um texto de um psicólogo dizendo que é o amor. Vai ser completamente diferente do ponto de vista de Luiz Vaz de Camões. Você concorda comigo? É isso. Então, eu te espero para a próxima aula. Aquele abraço. Espero que você tenha aproveitado bastante e tenha curtido o texto literário.